O Deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 156. Capítulo 156. É aquele. É semelhante à habilidade que Seong Ji-han tem usado. A lança Thundercloud pertencia a Zeus. Porém, a técnica de Zeus é muito mais grandiosa e chamativa. Tempestades de trovões estão ocorrendo em todas as direções. O relâmpago de Zeus, Astrap. Foi uma habilidade usada por Seong Ji-han e semelhante a dele, mas teve um impacto ainda mais espetacular. Enquanto o julgamento celestial de Sang Ji-han terminava com um golpe descendente de sua lança, Astrap convocou relâmpagos como chuva do espaço de luz, fazendo parecer uma chuva. Do ponto de vista do público, Celestial Judgment pode ser visto como uma versão inferior ou um produto de qualidade inferior em comparação com o Astrap. Será que ele sobreviverá? Não podemos ver a figura dele na tela. Pouco antes de a lança atingir, o corpo de sangue brilhou branco. Ele deve ter encontrado alguma maneira. O comentarista tentou fazer um comentário esperançoso, mas no fundo estava pensando no que dizer. Afinal, Seong Ji-han estava enfrentando um deus, Zeus. No entanto, quando o raio surgiu e atingiu o chão na frente de Astrap, Sang Ji-han, com o corpo envolto em correntes elétricas, ficou ali imperturbável. Isso é fascinante, é muito semelhante. Usando o decreto divino do trovão, corpo relâmpago, todo o seu corpo foi perfeitamente integrado ao poder do trovão. Apesar da tempestade com raios que assolava Astrap, ele não sofreu nenhum dano e até parecia relaxado. Não tem as mesmas fraquezas do julgamento celestial? O julgamento celestial, que possuía uma fraqueza que o tornava imune a danos de oponentes do mesmo atributo. Seong Ji-han, ao ver o Astrap de Zeus, imediatamente pensou nisso e percebeu que usar o Lightning Bar frustraria facilmente esse ataque. Zeus não era o deus do trovão, mas ele parece fraco. Seong Ji-han olhou para Zeus além de Astrap. Zeus, que anteriormente havia regenerado apenas a parte superior do corpo, agora havia regenerado completamente todo o corpo. Ele olhou para Seong Ji-han com olhos que pareciam expressar descrença. Você, qual é o problema com o seu corpo? Você era o avatar de Indra? O que Indra tem a ver com isso? Fingindo que não sabe, se não fosse Indra, quem poderia criar um corpo relâmpago tão perfeito? Indra, como você se libertou do selo e criou um avatar? Zeus parecia ter concluído que Seong Ji-han era Indra, bombardeando-o com todo tipo de perguntas. Além disso, parecia que sua hostilidade havia diminuído, já que ambos pertenciam à família Thunder God. O relâmpago contido no corpo relâmpago parece pertencer a Indra. Se a técnica da sombra negra fosse semelhante ao poder da Rainha das Sombras, então parecia que o corpo relâmpago é a coleção das habilidades das técnicas dos deuses do trovão da terra. Então, a quem isso pertence? Artes divinas sem nome, decreto do trovão divino, raio impressionante. Um relâmpago saiu da bandeira da fênix de Seong Ji-han. Os olhos de Zeus se arregalaram. Ah, não, Thor é. Eu também tenho o seu. Clarão. Quando Seong Ji-han jogou a lança para o céu, uma fenda apareceu no céu, assim como Zeus. Então, uma enorme lança de luz radiante, o julgamento celestial, desceu ao lado de Astrap. Comparado a quando Astrap atingiu o solo, causando uma tempestade de raios, o efeito foi mais simples, mas ainda assim impressionante. Ah, Astrap, não, isto é. Zeus, impressionado com o poder do julgamento celestial, tinha uma expressão que indicava claramente sua descrença. Ele parecia ainda mais perturbado do que quando foi perfurado pelo Crimson Thunder. Foi totalmente compreensível. Evoluiu ainda mais. Julgamento celestial e Astrap. Do ponto de vista dos espectadores, o Astrap de Zeus parecia mais poderoso porque ostentava um efeito espetacular. No entanto, Zeus, que usa diretamente esse poder, tinha uma perspectiva completamente diferente das pessoas comuns. Os relâmpagos e trovões que acompanharam Astrap não foram totalmente consolidados em um só lugar, resultando no poder disperso. Por outro lado, a técnica utilizada por aquele humano tinha o poder do trovão perfeitamente concentrado dentro da lança. Este foi um nível de avanço que exigiu que Astrap evoluísse mais 2 ou 3 vezes. Zeus notou as diferenças. Agora que penso nisso, o relâmpago de Indra e os raios de Thor são ligeiramente diferentes do que eu conheço. Eles evoluíram ainda mais. Poderia estar relacionado com aquele monstro? À menção do monstro, o rosto de Zeus se encheu de medo. Seong Ji-han suspeitava que o monstro em questão pudesse ser o deus marcial errante. Mas ele se fez de bobo e perguntou: quem é esse monstro? Por que você está perguntando quando você sabe? Um ser além da morte. Antes que Zeus pudesse terminar a frase, seu peito começou a emitir um padrão branco e preto, que Seong Ji-han já havia visto antes. Foi a forma definitiva do Taijito de Dongbang-sak. Não, porque a restrição dourada está ativada. Você não estava envolvido com aquele monstro? Bem, eu estava envolvido. Dongbang-sak, eu realmente não sabia. Achei que vocês estavam envolvidos. Isto não é uma violação da restrição dourada. Não, o conteúdo da Golden Restraint não menciona os deuses em nenhum caso. Você claramente violou isso. Oh. Com essas palavras, Zeus foi rapidamente absorvido pelo símbolo Taijito. O poderoso rei do Olimpo, que se vangloria vá de sua dignidade divina,
não resistiu e foi facilmente dominado pelo Taijito de Dongbang Saki. Haha, sem querer acabei ajudando você. Já que você viu minha gentileza, venha como sexto discípulo quando escolher sua próxima aula. Eu vou passar. TSK. Os jovens são tão cheios de ambição. Guarde sua mudança de turma para mais tarde e, se não der certo, você sempre poderá mudar de turma e será calorosamente recebido como meu sucessor. Uau! E com isso o Taijito de Dongbang Saki desapareceu. Eu estava curioso sobre a identidade do deus. Mas é uma pena. A única pista que tenho é que se trata de um ser além da morte. Um ser além da morte. Isso por si só não era uma grande vantagem no momento. Agora, mesmo que Dongbang Saki usasse o Taijito, isso não significava necessariamente que eles eram um ser além da morte. Vamos nos concentrar no jogo por enquanto. Seong Ji-han começou a caminhar ao longo do caminho das ondas de trovão que se desenrolavam diante dele. A eletricidade crepitava sob seus pés. Cururur. No céu, enormes relâmpagos atingiram todos os lados. Em um estado de corpo relâmpago, posso sentir isso. Seong Ji-han evitou-os habilmente. Na verdade, se ele estivesse em um estado de corpo relâmpago como Zeus, ele poderia ter sido capaz de absorver alguns dos raios até certo ponto. Assim como Zeus poderia. Isso é diferente de Astrofê. É melhor ser cauteloso, pois não há garantia de que será seguro. Ao contrário de Zeus, que estava bem ciente de suas fraquezas, o relâmpago gigante exibia um poder ainda maior. Seong Ji-han fez o possível para evitá-lo enquanto continuava no caminho. E então, selo do trovão aumentado em 2. Oh! Enquanto Seong Ji-han percorria o caminho das ondas do trovão, a eletricidade residual que ele absorveu automaticamente do relâmpago fez com que seu atributo, selo do trovão, começasse a crescer. Isso significava que ele não precisava investir nenhum ponto restante no atributo raro. Pensando que era um ótimo negócio, Seong Ji-han decidiu aproveitar ao máximo. Invocar nuvem relâmpago. Com a aprovação da lança Thundercloud, ele ganhou o Summon Lightning Cloud. Quando Seong Ji-han o usou, uma nuvem amarelada apareceu na sua frente. Originalmente concebido para andar de bicicleta, ele o adaptou para outra tarefa. Vá até lá e preencha sua energia do trovão. Ziik. Num instante, a nuvem foi atingida pelo raio e sua cor ficou amarela brilhante. Parecia que um único golpe faria a energia do trovão transbordar e explodir, então Seong Ji-han rapidamente recuperou a nuvem. Selo do trovão aumentado em 1. Parece menos eficiente do que absorvê-lo diretamente, mas é mais seguro do que ser atingido por aqueles raios enormes. Mesmo que as estatísticas fossem preciosas, ele não queria arriscar sua vida por uma mera estatística rara que não era única. As horas passaram assim. Minhas estatísticas aumentaram em 20. Seong Ji-han continuou caminhando no caminho das ondas do trovão, ganhando poder de forma constante. Então, uma mensagem apareceu. Você não pode mais invocar Lightning Cloud hoje. Depois de ser atingida por raios gigantes várias vezes, a nuvem de relâmpagos explodiu e tornou-se impossível de ser invocada. Ele ganhou muito com esse processo, mas parece que não há fim à vista. Mesmo que ele tenha avançado rapidamente ao longo do caminho das ondas do trovão, a distância até o trono divino não parecia estar diminuindo. No entanto, desviar-se do caminho parece muito assustador. Além do caminho das ondas do trovão, o espaço escuro e obscuro estava completamente desconectado deste mundo. Esse lugar também não é um caminho. Então, onde posso ir para chegar ao trono? Enquanto Seong Ji-han contemplava isso, 3 jogadores morreram. 7 jogadores que não conseguiram encontrar o caminho permanecem. A missão, alcançar o trono divino, falhou. Os sobreviventes restantes são jogados no templo. A mensagem do sistema transmitiu a falha. Oh, afinal, Seong Ji-han sobreviveu. Inacreditável. Ele se tornou um homem relâmpago e se esquivou. Seong Ji-han deixou cair a mesma lança do trovão ao lado de Zeus. Mas Zeus parece valorizar ainda mais. Mas espere, todas as técnicas que Seong usou até agora foram relacionadas aos deuses do trovão. A conversa entre Seong Ji-han e Zeus estava sendo transmitida ao vivo para os telespectadores. No entanto, a filtragem começou no diálogo depois que Zeus mencionou o monstro. Ei, não consigo mais ouvir a conversa deles. O que está acontecendo? Eles definitivamente estavam conversando, mas há algum problema de transmissão? Ah, de repente Zeus desapareceu. Esse padrão no peito. Ah, não é a marca do Taijito? Como os espectadores não conseguiam ouvir a conversa, eles presumiram que Seong Ji-han havia derrotado Zeus usando o poder do Taijito. Seong Ji-han deve ser um mestre em artes marciais. Ele é da facção Xamã. Por que ter uma marca de Taijito faz dele um xamã? Você não o viu desencadeando todos aqueles relâmpagos? Sério? Pare de tentar vincular tudo à China e à Coreia do Sul, é chato. Pronto, agora nos dê algumas recompensas. www. Quero um presente tio www. Enquanto a acirrada batalha de teclado entre os telespectadores chineses e coreanos, que ainda estavam fascinados pelo símbolo Taijito, continuava, um novo espaço se materializou. Em um templo construído em mármore branco imaculado, Kerlin cumprimentou Seong Ji-han com entusiasmo.
Cabeça, você está vivo. Eu acreditei em você, mas por que você está tão ileso? Kerlin, que foi convocado novamente, trazia as marcas de uma batalha significativa, com um manto rasgado em vários lugares e fumaça emanando de todo o corpo. O nível de dificuldade aumentou por acaso? Não parece, mas o seu mundo deve ter um nível mais alto de deuses do trovão devido à sua fragilidade, certo? Sim, há algo assim. Seu intelecto é impressionante, né? Você definitivamente ganhou o direito de se fundir comigo. Mas, mesmo se caminharmos em direção ao trono divino, parece que não conseguimos alcançá-lo. Podemos pelo menos limpar isso? Bem, não tenho certeza. Não houve um caso em que um jogador alcançou o trono divino quando os deuses do trovão foram convocados. Outros deuses ainda apareceram para nos cumprimentar. Kerlin, que estava resmungando sobre o deus do trovão ser extraordinário por si só, apontou para o chão. Ainda assim, há uma maneira de concluir esta missão. Isso significa que 5 pessoas precisam sobreviver? Sim, enfim, os mapas de sobrevivência terminam quando você permanece vivo, certo? Em breve, os outros virão e nós manteremos nossa posição aqui. Uau! A fumaça subia ainda mais intensamente do manto rasgado de Kerlin. Seu corpo, que havia sido suprimido pelo manto negro, começou a inchar e, de dentro, surgiram numerosos espíritos reais. Mate o rei. Outro sacrifício está sendo adicionado. Pena, o autor. Cada um deles emitiu tons dolorosos e misteriosos. Então, deveríamos nos fundir antes do jogo terminar, não deveríamos? No rosto obscurecido de Kerlin, escondido pela escuridão, uma leve fumaça subia, formando linhas. Kerlin teve sua entrada negada na Terra. Para se fundir com Seong Ji-han através de sua mente, ele não teria outra oportunidade como esta. Agora, chefe, vamos. SSSHHHH. Enquanto os espíritos irrompiam de todas as direções, Seong Ji-han, como se esperasse por isso, ergueu o eclipse e a bandeira da Fênix. Isso realmente funciona bem. Ele estava resmungando bobagens há algum tempo. Mas em algum momento ele queria sair com esse cara. Esta foi a chance de eliminar esse personagem avatar de personagem subordinado. Enquanto Sang Ji-han reunia forças, uma voz quebrou o impasse no templo. Mãe, eu protegerei você. Junto com aquela voz. Baki. Uma adaga perfurou o manto de Kerlin.